Olá, saudações a todos, tutores e colegas. Somos alunos do Instituto Federal do Norte de Minas. Né? E nosso objetivo hoje é apresentar o seminário de Fundamentos da Educação Infantil. E os integrantes do nosso grupo são Betânia Sena, Dalila Gonçalves, Doralice Gonçalves, Isabel Pinheiro, Carla Patrícia, Sérgio Pereira e Solange Teodora. Nosso curso é licenciatura em Pedagogia, estamos no terceiro período. E o professor da disciplina é professor mestre Gerson Avelino Fernandes Pereira. Diante da importância da educação infantil no Brasil e conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, o senhor ministro da Educação, Paulo Renato Souza, ele publica em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, né, o qual ele inicia, né, esse referencial com uma carta aos professores, né? E o objetivo desse referencial é orientar o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira, além de estar pautado em parceria com famílias e comunidade. E nós vamos trabalhar, né, falar sobre o terceiro volume, né, que são 3 referenciais, e nós iremos apresentar o terceiro volume, né, desses referenciais, que ele é relativo ao âmbito de experiência, conhecimento de mundo, que contém 6 documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetivos de conhecimento, que são o movimento, a música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Né? Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a minha colega Doralice. Olá, colegas, boa noite. O meu tópico é o movimento. O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. Presença do movimento na educação infantil. Em linhas gerais, as consequências dessa rigidez podem apontar tanto o desenvolvimento de uma atitude de passividade de crianças, como na instalação de um clima de hostilidade em que o professor tenta a todo custo conter e controlar as manifestações motoras infantis. O movimento de uma criança pequena significa muito mais do que mexer parte do corpo ou deslocar-se no espaço. Presença do movimento na educação infantil. Aos poucos, os adultos saberão determinados torcer do corpo significações que o bebê está com cólica ou determinado choro pode ser cólica ou pode ser fome. Mas é importante lembrar que a função expressiva não é exclusiva do bebê. O primeiro ano de vida. Nesta fase, predomina a subjetividade de movimento, fica olhando as mãos paradas ou mexendo diante dos olhos. Essas ações explorativas permitem que o bebê descubra os limites e a unidade do próprio corpo. Criança com 4 a 6 anos. Ampliação de repertório de gestos instrumentais. Objetivos da criança de 0 a 6 anos. Familiarizar com a imagem do próprio corpo. Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, pular, correr, desenvolvendo atitudes de confiança nas próprias capacidades motoras.
Objetivo da criança de 4 a 6 anos: apropriar-se progressivamente da imagem global do seu corpo, conhecendo, identificando os segmentos e elementos, desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado com seu corpo. Conteúdos. Os conteúdos estão organizados em 2 blocos. O primeiro refere-se à possibilidade expressiva do movimento e o segundo ao seu caráter industrial. Expressividade. A dimensão expressiva do movimento engloba tanto as expressões e comunicações de ideias e sensações e sentimentos pessoais. Orientações didáticas. Os primeiros jogos de regras são valiosos no desenvolvimento de capacidade corporal, de equilíbrio e coordenação. Ajudar as crianças, cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma e garantir a postura adequada para cada atividade. É importante que o professor perceba os diversos significados que pode ter atividade motora para as crianças. Predominância para o uso de um lado do corpo, definindo-se como destra ou canhota. Objetos, brinquedos e materiais devem auxiliar as atividades expressivas e instrumentais do movimento. Agora eu passo minha palavra para a minha colega Betânia. Olá, colegas, tutores. Vou dar continuidade falando um pouco sobre a questão da música. Bem, a música, ela vai atender várias situações, né, do dia a dia das crianças. Exemplo, ao lavar as mãos, escovar os dentes, realizar uma comemoração, por exemplo, Dia da Árvore, Dia do Soldado, na memorização de conteúdo. Então, também na letra do alfabeto, quando vai falar das cores, tudo isso pode ser traduzido em canções. E a música, como eu disse, né, ela vai estar presente em várias áreas, né, da vida, por exemplo, em momentos ritualísticos, né, como nós vemos em alguns povos, e ainda hoje, né, que é tocado, tem a questão da dança. Então, as crianças, elas entram em contato desde cedo com algumas tradições, né, culturais, que nós chamamos. Também o ambiente sonoro, ele vai fazer com que crianças e bebês, eles iniciem essa musicalização de uma forma intuitiva, né? Quando o bebê procura imitar o som que ele ouve, ele vai interagir com os objetos, com os brinquedos sonoros. As crianças também vão integrar a música às brincadeiras e jogos, quando elas começam a cantar, brincar, fazem dança, dramatizam certas situações, vão dar significado, né, aos objetos sonoros nas brincadeiras. Bom, de 0 a 3 anos, ela vai desenvolver as seguintes capacidades: ouvir, discriminar os eventos sonoros, também produzir músicas ao brincar, imitar, inventar e reproduzir os sons. Quando elas são maiores, entre 4 a 6 anos, ela vai explorar os elementos da música para poder se expressar com os outros e, com isso, ampliar o seu conhecimento de mundo, suas sensações e também o pensamento. Quanto às orientações didáticas, nós podemos observar sobre os jogos, né, de improvisação. Eles podem ser realizados com instrumentos confeccionados pelas crianças, com materiais do próprio dia a dia também. Tem a questão de a criança produzir sons com a voz, e o professor ele pode aproveitar dessas situações. Trabalhar as rimas, por exemplo, é interessante. A criança pode criar canções fazendo rimas com os nomes dos colegas, das frutas, das cores. Outro ponto, a sonorização de histórias, porque a criança ela pode estar organizando, né, o material sonoro, trabalhar sua percepção auditiva, classificar os sons, a altura, o timbre, a intensidade.
dizer, de 4 a 6 anos, essa produção musical também, de cada região do país, nós sabemos que ela é muito rica. Então, nessa faixa etária, pode ser explorado isso, né? Trabalhar com a criança, por exemplo, essas questões. Pois nos grandes centros urbanos, a música tradicional popular ela vem perdendo um pouco de força. Então, o professor pode estar resgatando isso, essas tradições regionais mesmo do país. Ele deve assumir, no caso, o professor, uma postura de disponibilidade em relação a isso, né? Considerando também que a maioria dos professores não tem essa formação específica da música. Então, sugere, né, que cada profissional ele tem uma sensibilidade em relação a isso, em relação à música, como que ele vai trabalhar, reconhecer que a música é uma linguagem e que esse conhecimento se constrói, né, ao longo, né, do processo. Entender e respeitar que essas crianças, elas expressam musicalmente em cada fase do crescimento. Então, o professor vai fornecer maneiras da criança vivenciar isso da melhor forma. Os jogos também é uma forma, né, de trabalhar a música, incluindo os acalantos, as cantigas de niná, as parlendas, as canções de roda, os contos, os romances, os chamados brincar musical, são características, né, da primeira fase da criança. Agora eu vou passar a palavra para a colega Carla. Olá, turma. Continuando o nosso seminário, eu vou falar sobre artes visuais. A arte está presente na vida das crianças antes mesmo que elas saibam o que é arte. É por meio dela que a criança expressa suas primeiras manifestações de comunicação. Ainda bebê, ela emite sons, faz movimentos e rabiscos, e guiada pela curiosidade, explora o mundo. Ela expõe seus sentimentos, ideias, amplia sua relação com o mundo exterior e tenta entender as transformações que estão acontecendo dentro dela. Ao desenhar, pintar, rabiscar, moldar ou esculpir, a criança dá asas à sua imaginação e se permite imaginar o mundo além do óbvio, utilizando os recursos disponíveis. Uma caixa vazia nunca é simplesmente uma caixa vazia. Ela vê ali um robô, dinossauro ou casa de papel. Assim como antes da escrita, os homens se comunicavam por rabiscos e desenhos. O mesmo acontece com as crianças. É por meio dos rabiscos que ela dá seus primeiros passos para decodificar a escrita, além de treinar suas habilidades com lápis. Todo artista visual é um observador do mundo. Primeiro ele observa, interioriza e só então elabora uma releitura do que vê. Brincadeiras com argila e massinha desenvolvem o tato da criança, fazendo com que ela sinta texturas, amasse e modele várias vezes o material, estimulando o sistema motor. Principalmente, né, por meio da dança, mímica e teatro, a criança se permite explorar as possibilidades e limitações do próprio corpo, fortalecendo a linguagem corporal e usando o seu corpo como um objeto e instrumento da sua arte. O professor é o mediador entre o aluno e a arte e o responsável por propiciar situações para estimular e ampliar a compreensão artística do aluno. Para isso, o educador deve planejar atividades, definir os objetivos da aula e quais materiais serão disponibilizados para cada tarefa. A educação infantil é um período muito marcante na vida das crianças, pois é quando acontecem suas primeiras experiências na vida escolar. E a aula de artes visuais não deve ser vista apenas como um momento de lazer ou divertimento para os alunos. É importante que estejam claro para eles, assim como para o professor, quais habilidades serão desenvolvidas em cada atividade, qual a sua relevância no aprendizado e por que aprender artes é importante. O educador de artes, muito além de ensinar, abre a porta para um novo mundo onde nada é impossível, até que se prove o contrário.
Agora eu passo a palavra para a colega Dalila. Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês um pouco sobre a linguagem oral e escrita. A educação oral está presente no cotidiano e na prática das instituições de educação infantil, à medida que todos que dela participam, crianças e adultos, falam, se comunicam entre si, expressando sentimentos e ideias. As diversas instituições concebem a linguagem e a maneira como as crianças a aprendem de modos bastante diferentes. O trabalho com a linguagem oral nas instituições de educação infantil tem se restringindo a algumas atividades, entre elas as de rodas de conversa. A linguagem não é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por meio do diálogo que a comunicação acontece. São sujeitos e interações singulares que atribuem sentidos únicos às falas. A linguagem não é homogênea. Há variedades de falas, diferenças nos graus de formalidade e nas convenções, do que se pode e deve falar em determinadas situações comunicativas. Pesquisas na área da linguagem tendem a reconhecer que o processo de letramento está associado tanto à construção do discurso oral como do discurso escrito. Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. A ampliação da capacidade das crianças de utilizar a fala de forma cada vez mais competente em diferentes contextos se dá na medida em que elas vivenciam experiências diversificadas e ricas, envolvendo os diversos usos possíveis da linguagem oral. Passo a palavra para minha colega Isabel. Olá a todos. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, vou falar um pouco para vocês sobre como a educação matemática na educação infantil é orientada no documento. A instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem melhor as suas informações e estratégias, proporcionando condições para que essas crianças adquiram novos conhecimentos matemáticos. Esse trabalho com essas noções matemáticas na educação infantil atende às necessidades dessas crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do pensamento e corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. Então, as noções matemáticas aqui vão ajudar as crianças a terem um conhecimento de mundo, não só estratégico dos números. Na orientação a respeito da matemática, fala um pouco sobre as correntes e práticas no ensino da matemática. Como todos nós sabemos, na educação infantil, uma das correntes praticadas é a repetição, memorização e associação. Como? Por meio de algumas atividades que tem que passar o lápis sobre numerais pontilhados, que tem que colorir números, que tem que fazer colagem de bolinhas de papel crepom ou outros tipos de materiais nos numerais, cópias repetidas de um mesmo numeral, porque na educação infantil nós primeiro identificamos o número 1. Então, faz todo um trabalho com o número 1, depois o número 2, depois o número 3, e aí depois vem a escrita repetida da sucessão numérica, que é 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Então, é um de cada vez, depois a sequência numérica. Uma outra corrente prática muito utilizada na educação infantil é o concreto ao abstrato. Aqui eu ressalto que não é só na educação infantil, nos outros ensinos também é uma corrente que vem sendo defendida, tem um bom tempo já, sobre o concreto na sala de aula. Para a criança é muito melhor, porque é a partir da manipulação que ela consegue ver e chegar a desenvolver um raciocínio abstrato. Ela vai entender o porquê que aquilo acontece. Um exemplo aqui é o material dourado, são as atividades que tem que identificar os números, como construção de árvores com frutos, quantos frutos tem nessa árvore, quantos frutos tem no outro, com EVA, com bolinhas. Então, é o concreto que as crianças apalpam, pegam.
Uma outra prática também são as atividades pré-numéricas. O ensino da matemática seria beneficiado por um trabalho que estaria voltado no desenvolvimento de estruturas de pensamento lógico-matemático. Classificação e a seriação têm um papel fundamental na construção do conhecimento em qualquer área, não só em matemática. Aqui fala um pouco do raciocínio lógico. O quão é importante trabalhar o raciocínio lógico com as crianças desde quando elas começam na educação infantil. Contudo, diante das experiências, nós sabemos que o raciocínio lógico, nem no ensino médio, é estimulado nos alunos nas escolas hoje. Isso é um caso muito sério, porque como a maioria da população está sendo voltada para concursos, e os concursos têm bastante raciocínio lógico, quando chega no momento de estudar, ocorre aquela defasagem, aquela busca tremenda por estudos em volta de raciocínio lógico. E é algo que no documento norteador dos professores de educação infantil já teria que estar sendo estimulado nas crianças desde a educação infantil. Uma outra prática também que muito ocorre dentro de uma sala de aula para trabalhar a matemática são os jogos, assim como também nos demais conteúdos. Ele pode ser uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo professor. E para que eu aplique um jogo, eu preciso ter um objetivo e uma finalidade de aprendizagem. Eu tenho que proporcionar à criança algum conhecimento, alguma relação ou atitude que esteja voltada para a aprendizagem. Eu não posso aleatoriamente colocar qualquer jogo para minha criança desenvolver. Eu tenho que ter todo um roteiro, todo um planejamento e entender o porquê que a criança tem que aprender e jogar o jogo naquele momento. Bom, os objetivos do ensino da matemática, de acordo com o documento, nas crianças de 0 a 4 anos, é estabelecer aproximações e algumas noções matemáticas que estão presentes no cotidiano da criança, não do professor, como contagem, relações espaciais. A criança tem que saber, tem que começar a aprender desde a educação infantil a perceber a matemática ao seu redor, principalmente relações espaciais, que são uma das noções matemáticas iniciais, que começa com as figuras geométricas, o que é um triângulo, lógico, as noções básicas, o que é um quadrado, um círculo, depois vem a contagem, a identificação de quantidade, quantos dedos eu tenho, quantas frutas eu tenho na mesa, quantas meias eu tenho na minha gaveta. Essas são atividades que deveriam ser estimuladas dentro de casa. O objetivo com crianças de 4 a 6 anos do ensino da matemática é reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as noções espaciais como ferramenta necessária no seu cotidiano, assim como as de 0 e 4. E, além disso, para as crianças de 4 e 6 anos, também é importante comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados em uma situação problema relativa à quantidade, espaço físico e medida. E isso vai usar a linguagem oral e a linguagem matemática. A partir daqui, dos 4, 6 anos, a criança começa a aprender um pouco da linguagem matemática. Antigamente, do 0 a 4, ela podia falar qualquer coisa. Aqui eu estou somando, aqui eu quero mais esse. A partir daqui ela começa com símbolos matemáticos. Adição, subtração. A partir daqui ela começa a ter uma noção de contagem. O nome correto das figuras já começa a ser trabalhado. A visão espacial, que é uma noção matemática. Esse é um dos objetivos. As orientações que o documento nos dá é que os conhecimentos numéricos das crianças vêm do contato e da utilização desses conhecimentos em problemas cotidianos, no ambiente familiar, em brincadeiras, nas informações que lhes chegam pelos meios de comunicação. Nesse tópico, eu acho interessante a gente ressaltar o quanto que a gente vê de matemática.
Não sei vocês, mas eu, Isabel, professora de matemática, consigo enxergar a matemática e tudo. E acredito que vocês também, porque meu pai e minha mãe também é assim, e eles não são professores de matemática. Enfim, a matemática está presente em tudo. E não adianta eu introduzir uma noção de contagem, uma noção de visão espacial, se a criança não vê aquilo em casa, se a criança não sabe nem de onde eu tirei. No ensino médio, os adolescentes perguntam: onde eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Mas é tão abstrato que eles não conseguem compreender. E como que eu vou passar um conteúdo para uma criança se ela não teve contato, se ela não tem contato com tal conteúdo dentro de casa? E para isso, como diz no próximo tópico, que os números estão presentes no cotidiano, eles precisam ser estimulados, que é um grande problema hoje na educação infantil. Toda criança precisa ter uma base familiar estruturada, que foque na sua educação, que estimule a criança. E aí, se o meu aluno vai chegar na sala de aula e a família não colabora para praticar as estimulações em casa, fica complicado a aprendizagem. Eu tenho que ter um tempo a mais com esse aluno. Eu tenho que mandar atividades que irá estimular esse aluno e também a família de praticar com esse aluno. E aí, esses números servem para memorizar quantidades, identificar algo, antecipar resultados, contar, numerar, medir e operar. Alguns desses usos são familiares às crianças desde pequena, outros nem tanto. E também vamos colocar aqui que não é familiar nem a todas as crianças, conforme eu já citei, porque algumas famílias não estimulam as crianças. Então é isso. Passo a palavra agora para o meu colega Sérgio. Muito obrigada. Saudações, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso seminário, né, vou falar aqui um pouco sobre natureza e sociedade, que é um tema muito repercutivo, né, no documento que a gente usou como base aqui para esse seminário. Então, as relações onde a criança vive estão inseridas, faz dessas a concepção do mundo delas. Muitas crianças se tornam um ser curiosa ou investigativa. Buscam explorar o todo e esse espaço o qual estão inseridas no meio natural. Essas relações se dão pelos interesses com os pequenos, animais, brinquedos, super-heróis, enfim, diferentes associações, e com o mundo externo, uma vez que está integrado com um todo no mundo natural, onde todos estamos inseridos. Então, aqui, a criança já começa a ter essa relação, né? Começa a ter essa associação das relações de interesse com o mundo real e com o mundo fictício, né? Que é criado na imaginação dela. Ela começa já a ter uma dissociação do que é o mundo fictício do que é o mundo natural, meio real, né? Então, aqui já dá para a gente compreender um pouco dessa natureza da sociedade aí. Algumas práticas são valorizadas como pontos importantes por todas elas. No calendário nacional, o Dia do Soldado, o Dia das Mães, o Dia do Índio, o Dia da Primavera, a Páscoa. A partir dessas datas, muitas ações são trabalhadas como pinturas, desenhos, danças, fantasias, entre outros objetivos de concretizar as datas e marcar por meio de ações práticas que visam reforçar e falar da diversidade cultural, social, geográfica e histórica. Significa ir além da capacidade de compreensão das crianças tem predominado na educação infantil. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto muito importante nessa discussão do nosso seminário. Porque a fala dos nossos colegas, né, anteriores está extremamente relacionado com essas práticas, né? É a partir daqui que a gente vai ter o contexto da pintura, que foi falado lá na artes visuais, os desenhos, né? Foi trabalhado aí na questão da arte, as danças, né? Diferentes tipos de danças, a fantasia. Então, são diferentes, a questão de, né, danças, trabalhei a questão do movimento,
as fantasias, entre outros objetivos aqui, como foi elucidado no nosso trabalho. E essa questão da data, né, de trabalhar o Dia do Soldado, o Dia das Mães, isso são datas que ajudam a gente externalizar, né, vai ajudar o professor, a instituição, a trabalhar esses pontos marcantes no calendário para externalizar para as crianças a importância de certas datas, né? Daí para cá, ela vai começar a ter uma noção do que é cada data, o que representa, e com isso vai trazer aí uma diversidade cultural, social, no âmbito da geográfico e histórico, né? No paralelo, com essas temporalidades. Então, o objetivo desse trabalho, né, dessa visão, com crianças de 0 a 3 anos, né, explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com os pequenos animais, com plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. Esse está mais voltado para o público de 0 a 3 anos. Ele vai estar conhecendo, estabelecer ainda esse contato prévio. Com crianças de 4 a 6 anos, os tópicos já acrescentam um pouco, né? Inteirar-se, né, e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre acontecimentos, buscando informações, confrontando ideias. Estabelece também algumas relações entre o modo de vida característico de um grupo social e de outros grupos. Aí ela começa a ter um estabelecimento, né, de uma associação de algumas relações sociais. Estabelece também algumas relações no meio ambiente e as formas de vida que ali estabelece, valorizando a importância para a preservação das espécies para a qualidade da vida humana. Nesse ponto aqui é um ponto muito importante, porque a gente traz aí um pouco da ludicidade, né, do habitat de um ser humano, de um animal, né, em relação ao ser humano. Por exemplo, eu posso citar aqui a questão dos peixes. A gente sabe que o ambiente natural dos peixes é o ambiente aquático. Então, aqui você pode fazer um contraponto para fazer com que a criança entenda o porquê é importante o ambiente aquático para a sobrevivência dos peixes. É preciso ter uma água limpa, é preciso ter uma água, o ambiente tem que estar apropriado para aquela colônia ali empregada de peixes. Então, podemos trabalhar, né, a questão do aquário, né, a importância de se estabelecer essas relações para a qualidade de vida humana e também para a preservação de espécies. Então, a criança na natureza e na sociedade, ela traz aí organizações dos grupos e o modo de ser, viver e trabalhar. Orientações didáticas, o trabalho com as brincadeiras, músicas, histórias, jogos e danças tradicionais da comunidade favorece a ampliação e valorização da cultura e do grupo pelas crianças. Lugares e suas paisagens, objetos e os processos de transformação, os seres vivos, os fenômenos da natureza. Esse ponto aqui é um ponto também muito relevante. Por quê? Porque são a partir dessas orientações e dessa organização que a criança vai compreender um pouco mais essa relação natureza e sociedade, né? Ela começa a fazer a construção e a junção das ideias, fazendo aquela organização na cabecinha dela, né, para poder entender essas relações sociais com diferentes tipos, né, de brincadeiras, música, onde pode ser explorado aí no dia a dia, na sociedade. Orientações gerais para o professor: a diversidade de recursos e materiais, diferentes formas de sistematização dos conhecimentos, cooperação, atividades permanentes, jogos e brincadeiras, projetos. Esse aqui é um dos tópicos que mais utiliza-se na educação infantil, são os projetos, né? Organização do espaço, outra coisa também que ajuda a criança a entender um pouco da sua lateralidade, da exploração do ambiente, né? Então, ela pode explorar um pouco mais. E a observação e registro e avaliação formativa. Esse tópico é muito importante,
porque são a partir das observações que são feitos registros e se vê a progressão da criança a partir da avaliação formativa. Essa avaliação de percepção, de avaliar o desenvolvimento da criança a partir dessas observações que são feitas. Com jogos, brincadeiras, atividades de cooperação, ajudar o coleguinha, enfim, são várias orientações aqui que pode ser utilizada aí nesse tópico. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Solange, para dar continuidade no nosso seminário. Então, diante mesmo do que foi exposto, os objetivos, dá para perceber que os objetivos de conhecimento são relevantes e devem ser seguidos, a fim de buscar uma educação de excelência, um movimento, por exemplo, é de suma importância para a criança, pois correr, arremessar, saltar, dentre outras, tipos de brincadeira, resulta em interações sociais e com o meio. Já a música, ela é uma forma de comunicação. A criança, ela aprende a improvisar e cria instantaneamente, além de ser preponderante para o trabalho de memorização. Agora, já as artes visuais são formas importantes de expressão e comunicação do homem. Um simples rabisco, ele tem um grande significado. E a linguagem oral e escrita, ela não é apenas aprender palavras, mas todo um processo que parte de aprender palavras até os significados culturais aliados às diversas práticas sociais. Já natureza e sociedade e matemática são um cenário em que as crianças são movidas pelo interesse e pela curiosidade, buscando respostas para tudo. À medida que crescem, elas vão sofrendo com as mudanças de comportamento, inclusive arriscam respostas baseadas na experiência de vida, mesmo com poucos anos de vida. Diante do exposto, percebemos o detalhamento deste documento, o qual demonstra o valor e atenção que deverão ser usados, a fim de privilegiar o desenvolvimento, tanto social quanto psicológico da criança, com os objetivos de conhecimento, onde a integração escola, sociedade e comunidade deve prevalecer em prol de um bem maior, que são as crianças, pois elas são o futuro da nossa nação. Muito obrigada a todos pela atenção, e logo abaixo segue as referências do nosso seminário.